Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre a propaganda de alimentos e de brinquedos e a venda casada desses produtos para crianças. E nós, no intervalo, o Fernando falava sobre algumas ilusões, né? Que as pessoas, as mães têm em relação ao leite. Né? Eu acho que, embora fuja um pouquinho do nosso tema, mas é uma informação importante. Eu acho que estatística sempre mostra tudo, né? A gente trabalha muito com estatística nesse ramo nosso, né? A gente percebe que, como eu falei, a estatística no mundo todo está aumentando a obesidade. Chega um momento no mundo que acima do peso, não é só obesidade, mas é sobrepeso também, né? 50% do mundo está acima do peso, né? Com peso excessivo, né? E é engraçado que metade do mundo não tem isso. Então metade do mundo faz dieta e metade do mundo passa fome, né? É o que a gente costuma dizer, né? O problema é de distribuição de alimentos. O problema é de distribuição de alimento, é verdade, né? Isso é bem reflexo no Brasil, é bem refletido aqui no Brasil, né? Num trabalho que eu estava citando agora, que foi feito em Recife em 2005, em creche de Recife em 2005, né? Lá a gente percebeu que as crianças, 50% delas estavam com peso normal. A gente chama de eutrófica, né? Até o peso normal, né? 25% dessas crianças estavam obesas, ou acima do peso. E 25% das crianças estavam desnutridas. Mas é uma coisa gozada, né? Porque a gente percebia que algumas crianças, que eram chamadas de desnutridas, elas estavam acima do peso. Porque estar acima do peso não quer dizer que está nutrida a criança. Como eu falei, né? O leitamento materno é uma coisa extremamente assim, condicional. Se a criança foi amamentada no leite de peito, ela tem uma capacidade melhor de não desenvolver obesidade. Como as mães tendem a achar, é uma coisa até cultural nossa, né? Acreditar que o leite do peito dela é mais ralinho, né? Ralinho que elas falam, né? É mais inconsistente. Elas adicionam farinha láctea, Neston, e a criança acaba engordando pelo açúcar que tem na criança. E vem propaganda desses produtos. Sim, né? Vem propaganda. Então a gente vê crianças às vezes obesas até, mas é só... É obesa aparentemente, mas é desnutrida, então, é isso? É mais desnutrida, porque tem um carboidrato em alta quantidade, gordura em alta quantidade, mas a proteína dela é muito baixa. Então a criança é desnutrida proteicamente. É a desnutrição proteica que a gente chama, né? Isso é uma coisa, um fato no Brasil. Então a gente sabe hoje em dia que é uma relação inversa entre quanto mais a criança é amamentada no peito, menos obesa ela vai ser no futuro. Quanto mais amamentada no peito, quanto menos amamentada no peito, mais obesa vai ser no futuro. É uma relação inversa que tem. Isso é uma coisa fundamental. E outra coisa, só para não fugir do assunto, aumentou muito, pelo menos a gente cada vez mais vê pessoas das nossas relações tendo que fazer ou sendo obrigadas a fazer aquelas operações, né, já adultos, operações bariátricas, né, para reduzir o estômago, é isso? Sim. A operação bariátrica, sim, reduz o espaço estomacal, há um deslocamento da alça intestinal para cima, então a pessoa tende a ter um compartimento menor de compleição do alimento. E também, às vezes, desabsorve. A pessoa não consegue absorver direito o alimento. Então, são dois tipos de cirurgias, né? Aqui é de compleição, onde a pessoa não tem de restrição, né? E de desabsorção também. Essas cirurgias estão aumentando muito. Então, é consequência do aumento da obesidade que vem lá da infância? Consequência do aumento da obesidade que vem desde a infância e também de toda a ocidentalização que tem, né? Não há dúvida nenhuma. Os alimentos para os adultos também são uma coisa complicada e grave, né? Esse tipo de cirurgia, eu devo dizer que tem as suas indicações próprias, né? Não é só o cidadão se sente obeso, ele chega no médico e fala, quero operar hoje. Não, claro. Não é assim, tem todas as indicações próprias disso e tem um longo período até chegar nisso daí, né? Claro. Vamos voltar aqui ao nosso mote inicial do programa. Eu queria mostrar para vocês alguns depoimentos que nós colhemos nas ruas, na verdade, na frente de uma escola, com pais e mães falando sobre o tema de hoje, né, que é essa venda casada de alimentos e brinquedos. Como é que eles reagem a isso? Depois eu queria ouvir o comentário de vocês. Vamos ver. Na verdade, assim, é um instrumento que o comerciante usa, né, para poder vender mais, evidentemente, né? E muitas vezes a criança só se interessa pelo lanche por causa do brinquedo. Então não tem valor nutricional suficiente para a criança. E realmente é um interesse puramente comercial. Ela pede muito ou não? Não, graças a Deus ela não gosta desses, porque são para crianças muito pequenas, tal, então ela já tem um pouco de entendimento, então ela percebe que coisinha boba, né, só para enganar mesmo, ela realmente não pede. Tem um lado não tão positivo, né, que é justamente você não ter um incentivo para uma alimentação saudável, ou seja, não existe uma fórmula para alimentação saudável que dá essa mesma condição. Então deveria ter pelo menos em pé de igualdade a mesma condição para alimentação. Ela pede muito? O tempo todo. Criança, né?
Vai atraída pelo brinquedo. Vai atraída pelo brinquedo, com certeza. Interessante é que meu filho, ele pede, eu compro, mas geralmente quem come é a gente, eu e o pai, porque ele não gosta. Então é mais o consumismo mesmo para comprar o brinquedinho. Você gosta desses lanchinhos do McDonald's que vem com o brinquedo, cara? Gosto. Por quê? Você quer o brinquedo ou você quer o lanche? O lanche. Você prefere o lanche do que o brinquedo? Não, te peguei, o brinquedo. O brinquedo é melhor? Então tá bom. É isso. Eu acho que resume um pouco aqui a nossa conversa. Não é isso? Quer dizer, a publicidade está trabalhando corretamente, certo, né? O alvo dela está sendo atingido. O objetivo dela é aumentar as vendas, né? E utilizando de um público que é ingênuo e que vai acreditar em toda essa publicidade, que são as crianças. Então, o objetivo da empresa está plenamente cumprido. Independentemente de quem come são os pais ou são os filhos, muitas vezes vão ser os filhos, mas ela alcançou seu objetivo. Não, ficou claro aqui no depoimento da criança que ela compra o sanduíche, na verdade, para ter o bonequinho. Uma coisa que me chama a atenção no depoimento da primeira mãe é que não todas, e como a gente viu na publicidade, por exemplo, do Habib's, não todos são pequenos. Então, quando o Habib's anuncia um copo que é grande ou uma mochila, são produtos grandes. E não é só com relação, por exemplo, a esses combos de lanches, mas também é muito comum na Páscoa os ovos de Páscoa. Então, hoje em dia, a gente não tem mais o ovo recheado de chocolate, em que o ovo é o atrativo. A gente tem ovos que vêm dentro de brinquedos. Então, você tem uma caixinha, um copo, N produtos. E o ovo, carrinhos, tem ingresso de parque de diversão, tem lanterna, tem MP3, tem vários produtos que acompanham. Então, é uma prática que acompanha vários tipos de produtos Tem uma coisa engraçada alimentares. que a doutora falou aqui já também, que por mais que seja o brinquedo que a criança quer, que falou na televisão aí, né? A criança acaba comendo um pouquinho. E esses alimentos são muito gordurosos. E a gente sabe, né? Os médicos sabem bem que a gordura é que dá o sabor para o alimento. É engraçado que quando você come alguma coisa gordurosa, as papilas gustativas, elas ficam muito mais assim, sensíveis ao sabor. Então, quando você começa a acostumar o seu paladar com a gordura, você fica muito mais assim, ávido por alimentos gordurosos. É aquela história, por que a gente coloca azeite na salada? Para dar mais sabor, porque sem azeite ela não tem sabor nenhum. Exatamente. Quando você coloca o azeite, ela fica maravilhosa. E é sempre assim, esses alimentos são muito gordurosos. Então eles pegam a criança pelo sabor. Então a criança, no primeiro instante, ela come mais ou menos. No outro dia, um pouquinho mais. No outro dia, ela vai se acostumando, vai se habituando, vai se viciando nisso. Como qualquer outro, qualquer vício. E outra questão importante é que alguns combos tentam substituir refrigerante por suco. Sucos são industrializados. E esses sucos, eles também têm altas taxas de açúcar, têm altas taxas de sódio, né? Que o grande foco são os alimentos com muita gordura, muito sódio, né? O sal, muito açúcar e bebidas de baixo valor nutricional. Então, muitos pais são enganados porque eles acreditam, não estou dando refrigerante, estou dando suco. Mas o suco é de caixinha. E esse suco de caixinha, ele é tão ruim quanto, né, às vezes até pior. Tem que ser o suco da fruta natural. Teria que ser, mas não é. Mas esse aqui é assado. Bom, o fato de ser assado não tira a quantidade de gordura de um certo alimento. Então, é feito disfarces. E mesmo a maçã, maçã não nasce em fast food. Maçã é comprada na feira. E o preço dessa maçã é absurdo. Então, enfim, a publicidade é totalmente para a criança. Uma coisa engraçada também que ela falou do suco, isso aqui é uma coisa que nós temos visto muito, né? Uma das maiores responsáveis são os concentrados, esses sucos concentrados, o refrigerante também, né? Por quê? Porque o que tira a fome é você mastigar, sentir que está entrando uma coisa sólida. O suco entra com uma quantidade de caloria enorme e a fome não tira do mesmo jeito. É uma coisa engraçada isso daí, porque ele não tem a mastigação, não tem aquela... Sabe, aquele ato mecânico, que esse ato mecânico também ele inibe o hipotálamo, que é o centro da fome, né? E consegue retirar a fome da gente. Então o suco entra na natureza, foi idealizado isso na evolução, como se fosse água. A água não tira fome. Então se você bebe suco, para o organismo é como se você estivesse bebendo água. Então tem que comer alguma coisa ainda, né? Então, o suco além de comer, mas no próprio suco você já tem as calorias. Então é um negócio que não vai tirar a fome sua. O suco é um dos maiores responsáveis, o suco refrigerante é o maior responsável pela obesidade hoje em dia. Olha, eu queria falar, não perder a oportunidade, de falar sobre, nós falamos de Nova York, né, da legislação recente de Nova York, falamos do Código de Defesa do Consumidor, deste projeto de lei que tramita no Senado, mas há experiências municipais aqui em São Paulo, aqui no Brasil, não é, Caterina? Florianópolis, nós falamos na abertura do programa, Florianópolis e Belo Horizonte já tem algum tipo de restrição? Quais são? Isso.
Belo Horizonte... Seria um bom exemplo, talvez, a ser seguido por outras prefeituras. Né? Isso. Belo Horizonte, recentemente, tentou fazer uma lei que vedasse a comercialização de brinde com brinquedo, de brinde com lanche, mas foi vetado, isso foi ano passado, e esse ano, então, o projeto de lei foi aprovado, mas foi diferente. Que as empresas que façam essa comercialização de brinquedo com lanche... As lanchonetes? As lanchonetes, elas informem ao consumidor que essa venda pode ser realizada de forma separada. Esse é o ponto de BH. Então, porque muitos pais acreditam, mesmo com as empresas que vendem separado, que ela é obrigada a comprar o lanche. Elas não sabem, porque às vezes é uma informação muito pequena e desrespeita um dos direitos básicos do consumidor, que é a informação. Vem assim na bandeja ou vem em algum lugar escondido que pode ser feita a venda separada. Uhum. E os pais não sabem, e a criança também não. E eles são obrigados até a comprar. Então, BH prezou pela essa informação. Já Florianópolis vedou a comercialização de qualquer brinde com alimentos em Florianópolis. Essas duas leis são desse ano. Você falou agora uma coisa importante, que são as letrinhas pequenas. Márcio, como é que o PROCON enfrenta essa informação? Que as informações nutricionais, restrições, etc. Olha, fiscalizando, porque o que diz o código? As informações elas devem ser veiculadas de forma ostensiva. Clara, ostensiva, né? Ou seja, essas restrições elas devem estar visíveis para o consumidor para que eles tenham uma imediata compreensão, leitura, né, do seu teor. Então, se a empresa encontra essa brecha, eu vendo separado, mas eu coloco essa informação com uma letra pequenininha, também está cometendo irregularidade e está sujeita à fiscalização. E pode vir a ser punida. Sim, pode vir a ser punida com a pena de multa. Porque é uma prática do mercado. As pessoas já sabem que esse brinde vem junto com o lanche. Então, elas nem perguntam, nem questionam, também não são informadas. Já vão comprando junto. E nesse caso, as empresas que fazem venda separada, algumas delas fazem a partir de acordos com o Ministério Público. Então, o Ministério Público celebrou termos de ajustamento de conduta, que são os TACs, conhecido como TACs, com as empresas para que elas se propusessem. Então, tem um TAC na Bahia, que é com o Burger King, e tem um TAC aqui em São Paulo com o McDonald's. E a partir daí se começou a fazer a venda. Mas com aquela diferença de preços, né? Então, não necessariamente é vantajoso para o consumidor. Isso é também estratégia de mercado. Nós estamos chegando ao final do programa, mas eu queria ouvir, por exemplo, do doutor Fernando, quer dizer, essa legislação, ela, como o senhor vê, sendo aprovada, que tipo de reflexo ela pode ter, assim no cotidiano, lá no seu consultório? Sim, acho que é o primeiro passo que nós estávamos esperando já. Nós, endocrinologistas, estamos esperando isso há muito tempo já. A gente observa, né, que o crescimento da obesidade do Brasil é monstruoso mesmo. Quando a gente vê uma coisa dessa aqui, nos dá uma animação muito grande. A gente observa que o país está atento para isso, que o país está se importando com isso. E isso daí é uma das coisas que a gente pode até ser usado na sociedade em geral, né? No consultório também. Quando a gente observa uma legislação dessa, a gente comenta muito com os pacientes, fala, não está dando mais, olha só, seu filho não pode entrar nessa mais. Você tem que cuidar do seu filho, você tem que assumir a responsabilidade com o seu filho também. Eu acho que é uma só... A tendência seria baixar? Essa questão do... Eu acho que não é só baixar, não. Eu acho que isso daí é um primeiro passo para novas leis que podem vir. Eu acho que isso daí mostra para nós que a preocupação é tão grande que eu acho que no futuro vai acontecer mais leis desse tipo aí. Eu acho uma coisa muito positiva. Os PROCONs se integram nesse movimento, por exemplo, de apoio a esse tipo de legislação? Sim, existe uma Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça, e essa secretaria a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor é o órgão de cúpula do chamado Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que engloba todos os PROCONs estaduais, municipais, promotorias de defesa do consumidor e entidades civis. E essas entidades sempre se reúnem para discutir temas em comum, para ter uma atuação coordenada no Brasil inteiro. Agora, eu queria te perguntar, eu acho que o telespectador quer saber, se o pai, a mãe em casa julgar uma propaganda abusiva e perniciosa ao seu filho, ele pode recorrer ao PROCON? Isso, ele pode fazer uma denúncia no PROCON por qualquer um dos nossos canais de atendimento. Quais seja são? Pelo telefone 151, ele pode fazer uma denúncia. 151. Isso, por meio de fax, enviar uma carta, pessoalmente num dos nossos postos de atendimento que existem nos Poupa-Tempos. Esse número 151 é nacional ou é só estadual? São Paulo? Só São Paulo? Isso. No resto do Brasil há outros canais? Outros PROCONs, em cada um dos estados existe um PROCON que o consumidor também pode se dirigir a ele. E nesses PROCONs também deve haver esse tipo de canal para atendimento? Fazer uma denúncia, para receber uma denúncia, sim.
E para concluir agora, Ekaterine, qual é a política, a pressão que o Instituto Alana e outras organizações da sociedade estão fazendo em relação a esse projeto? Bom, o Alana ele discute esse tema, né, com criança com consumo há mais ou menos 6 anos. E desde o começo a gente vem sentindo a mudança na sociedade. O nosso foco é a sensibilização da sociedade de uma forma geral e ampla. Então, os atores políticos são envolvidos, então a gente participa nessas discussões. Recentemente a gente fez audiência pública no Ministério Público, seminário na Câmara, a respeito de outro projeto, mas que é reflexo, é um projeto que veda a publicidade com a criança de uma forma mais ampla. Então a gente está presente, a gente acompanha esses projetos, a gente busca sensibilizar a população, o indivíduo também, o Poder Judiciário, trabalha junto com o PROCON. Então a gente quer um diálogo de todos os atores. Tá bom. E esse é o nosso papel. Eu espero que a gente volte a conversar futuramente, mas não muito futuramente, brevemente, quando esse projeto já estiver tramitando na Câmara ou se já estiver aprovado. Quero agradecer muito a presença de vocês três, os esclarecimentos que trouxeram aqui para o nosso telespectador. Lembrando que todos podem participar do programa com sugestões, críticas e comentários que podem ser enviadas para o nosso endereço eletrônico, vertv@tvbrasil.org.br, ou nos acompanhando pelo Twitter ou ainda pelo Facebook. Muito obrigado e até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!